Bons dias, senhoras Bom dia. vereadoras. Muito bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindas a mais uma reunião de Câmara, desta feita em plena pandemia. Ontem tivemos uma triste notícia também, do falecimento de uma jovem, das nossas condolências à família. Temos aqui uma ata para ser votada, a ata de 27 de janeiro. Penso que não há nenhuma observação a fazer. Pode-se parar a votação. Quem vota contra a ata, quem se abstém. Antes da ordem do dia, alguns vereadores querem intervir. Sim, Sr. Presidente. Tinha mandado saber do Célia. Portanto, bom dia a todos, cumprimento o Sr. Presidente, senhores vereadores, a quem nos está a ver em casa. Queria deixar também aqui as condolências à família. Esta grande perda, até porque na condição de candidata autárquica, que foi várias vezes. Mais uma vítima de Covid, mais uma razão para nós, em termos de conselho, duplicarmos e replicarmos todas as medidas de precaução. E é tudo, Sr. Presidente. Senhora, alguns vereadores querem intervir mais? Além de reiterar todas essas condolências, especialmente porque são estes momentos tristes que nos devem levar a um pensamento ainda mais profundo sobre os nossos comportamentos e sobre a nossa ação, pois só endereçar os sentidos pêsames e um voto de coragem muito grande para quem cá fica, especialmente o marido, que terá que educar uma criança sem a mãe. Sim, senhor. Então podemos passar ao ponto número 1 desta reunião, que tem a ver com informações. O saldo do dia de hoje cifra sem operações orçamentais 3.254.545 euros, operações não orçamentais 1.280.964 euros. O ponto número 2 prende-se com emissão de certidão de completoriedade. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 3 exatamente a mesma coisa. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 4 tem a ver com o segundo pedido de prorrogação de prazo a título gracioso da segunda fase da empreitada de execução do subsistema central de adoção e distribuição de água. Alguma dúvida no seu ponto? Sim, Sr. Presidente. Tenha a vontade de ser vereadora. Em relação a este ponto, e o seguinte, não conseguimos entender, para já, a justificação que é dada pelo empreiteiro. Depois, a demora para se tomar esta decisão, até porque os pedidos de prorrogação que vêm aqui já ultrapassaram as datas, ou seja, até o segundo, que eu fixei, portanto, essa data é 17 de dezembro de 2020. Portanto, não conseguimos concordar com esta situação, como não concordámos em outras situações, não vimos justificação. A justificação do empreiteiro não a vimos como boa, como dada como boa, portanto, nós vamos votar contra isto. Sim, senhor. Não sei se a vereadora quer intervir. Sim, com certeza. Todos nós sabemos o difícil que foi chegar com estas duas obras ao fim. Estamos a falar de uma rede de abastecimento de água a 32 localidades, cerca de 62 km de conduta, várias válvulas de redução de pressão, vários testes, muitas análises de água que foram feitas em fases intercalares e estes últimos 6 meses, de facto, foram muito penosos. No entanto, o município assumiu que não iria aceitar a obra enquanto todos os parâmetros de análise da água estivessem em conformidade. Assumiu que a obra não estava terminada. E o que consta aqui no pedido de prorrogação é uma prorrogação legal ou graciosa, ou seja, as prorrogações, tal como a vereadora falou, foi pedida dia 17 de dezembro, e a proposta até é só de dar mais 217 dias de forma graciosa, que prefazia a data de 11 de dezembro de 2020. O que interessa são os factos, que a obra atrasou bastante, e depois existe a parte processual e administrativa, que é de reconhecer sim ou não, na parte da empreiteira, alguns argumentos a seu favor, sim ou não, em que se lhe é imputada a responsabilidade, sim ou não, por causa desta prorrogação,
e por causa deste atraso, e o município entende que o município não tem responsabilidade direta, mas também reconhece muitas dificuldades do ano, especialmente do ano que passámos, na concretização de muitas destas coisas. Por exemplo, nas válvulas redutoras de pressão, só uma das peças, só as borrachas eram fabricadas alguns na Europa, e que demoraram meses a deixar de estar descontinuados e de serem fornecidas. E são pequenas coisas que, não havendo prejuízo para o município, porque o prejuízo para o município foi ter os seus munícipes tanto tempo, especialmente nesta fase de obra, à espera de ter água nas suas casas, não havendo prejuízo maior, para além do prejuízo político para o município, porque também não perdemos o fundo comunitário associado à empreitada, assumimos que estávamos em condições de dar uma prorrogação graciosa, ou seja, admitimos que estes argumentos, no entanto, não assumimos qualquer responsabilidade, nem transferimos nenhum direito para o lado do empreiteiro em termos de revisão de preços e novos cronogramas de trabalho. Nestas coisas, em termos jurídicos e legais, só há dois caminhos: ou prorrogação graciosa ou legal, ou aplicação de multas. E, portanto, penso que não é esse o caminho que nenhum dos vereadores deseja, e sendo este a outra hipótese, dentro das outras hipóteses, aquela que não penaliza o município de Castro Marim. Eu realçava também que, de facto, esta obra teve a fiscalização dos técnicos da Câmara Municipal, que eu acho que são pessoas dedicadas e competentes e que merecem confiança absoluta. Como tal, o parecer deles é apontar nesse sentido. Como tal, eu propunha que se aprovasse. Portanto, quem vota contra? Nós estamos com. Sim, senhor. Pode-se pôr à votação o ponto 4 e o 5, é isso? Estamos de acordo? Sim, sim. Pronto. Com 2 votos contra as vereadoras do Partido Socialista. O ponto 6 tem a ver com a renovação do cartão do 12. Penso que ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 7, alteração ao alvará de loteamento nas casas da Alcaria, lote 67. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 8. Tem a ver com o procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho de assistente técnico por tempo indeterminado. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra? Olha, Vera, peço desculpa. A vereadora Vera. Peço desculpa, Sr. Presidente, só uma questão. Aqui na proposta falam num posto de trabalho, mas parece que vi alguns nos documentos que anexaram 2 postos de trabalho, só para esclarecer. É possível? Não, o concurso foi para 2 postos de trabalho que já tiveram provimento. Foi um concurso que teve início há mais de um ano, ou que teve a lista definitiva há mais de um ano, e agora, quando queremos abrir outro lugar para as mesmas condições, não o podemos fazer diretamente sem ir a uma bolsa de recrutamento. É obrigatório. Agora, para abrir mais um lugar nestas condições, é obrigatório primeiro verificar a bolsa de recrutamento. Se ficar vazia, extinta, ou porque não há interesse dos candidatos que estão qualificados, é que se tem que abrir um concurso normal. Portanto, podemos para a votação? Quem vota contra, quem se abstém? O ponto número 9 tem a ver com auxílios económicos para escolar e primeiro ciclo. Alguma dúvida? Quem vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 10 tem a ver com parceria entre o município de Castro Marim e a Associação de Futebol do Algarve. Isto é no âmbito da AMAL. Já os outros 15 municípios do Algarve disseram que sim. Alguma dúvida a vocês ponto? Vamos para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 11. Associação Musical do Algarve. Esta associação gera a Orquestra Sinfónica do Sul do país, que é apoiada pelos municípios do Algarve e do Alentejo. Penso que o protocolo para 2021 é idêntico ao de 2020. Alguma dúvida vocês respondem? Pode-se pôr a votação? Quem vota contra, quem se abstém?
O ponto número 12 tem a ver com apoio social, medidas excepcionais de apoio social no âmbito do Covid. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. O ponto número 13, auxílios económicos ao pré-escolar e primeiro ciclo. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 14, a renovação do cartão do idoso. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 15, a operação de loteamento das Lajinhas, Monte Francisco, conclusão das obras de urbanização. Isto prende-se com o facto de, não sei se o empreiteiro faliu, se o urbanizador faliu, se não. Eu sei é que há muitas reclamações em relação a umas obras que faltam fazer. Sei que nós temos uma precaução que dá perfeitamente para pagar essas obras. No fundo, era lançar o concurso, jogar a mão desta precaução e lançar o concurso de obra. Estamos de acordo? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 16, renovação do cartão do idoso. Também ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 17, medida de âmbito da pandemia, isenção de tarifas fixas de água e saneamento a utilizadores não domésticos. Portanto, alguma dúvida no sexto ponto? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Temos aqui uma pergunta do Sr. Laneto, que eu pedi ao vereador Vítor Rosa para responder. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia aos seus vereadores, a quem nos ouve depois por internet. É sempre bom que os municípios tenham a liberdade e a autonomia de solicitar à Câmara Municipal e de chamar a atenção ou fazer observações ou sugestões daquilo que entendam que é a vida em comunidade e das suas povoações. Nós não somos donos de tudo, não somos donos da verdade toda, nem temos o conhecimento todo, às vezes, do que está a passar, e é sempre bom ter a opinião dos municípios. Desta feita, temos aqui dois pedidos de esclarecimento. Um deles tem a ver com uma sugestão de haver rede de internet por fibra óptica livre em toda a vila de Castro Marim. É um assunto que já falámos aqui várias vezes, não é um assunto simples. A Câmara Municipal de Castro Marim não tem capacidade económica de custear a abertura de um sinal gratuito em concorrência com as operadoras. Aquilo que tem em projeto, que vai realizar, é um projeto que está em implantação, é a criação de determinadas zonas do centro histórico, onde vai haver, efetivamente, a possibilidade de ter acesso gratuito à internet. Se fala, Sr. Neto, de uma questão da dificuldade que é dos alunos em terem acesso à internet agora com as aulas por videoconferência. Eu iria depois passar a palavra à vereadora Filomena sobre o esforço que estamos a fazer junto da comunidade escolar para poder disponibilizar equipamentos informáticos, já que eles não têm acesso. É uma matéria que está a ser vista pela parte da educação. Agora, e o Sr. Neto, portanto, essa parte eu vou pedir, se a Filomena tiver a possibilidade de dar umas palavrinhas sobre essa temática, que já não é nova, já é uma segunda repetição. Nós já tivemos esta situação das aulas por videoconferência no período letivo anterior. Pergunta também o Sr. Neto de uma vala que está na rua entre a Câmara Municipal e o cemitério, portanto, ali numa curva. Houve uma intervenção dos serviços de água. Pergunta-nos quando é que essa vala estará reparada. Essa vala tem uma complexidade técnica, porque tem que ser feita uma caixa em betão, e portanto os serviços estão a organizar a intervenção para que possamos, o mais rapidamente possível, resolver aquela anomalia na via que cria sempre algum impacto. É verdade que as pessoas devem circular a 50 km por hora dentro das povoações, não devem fazê-lo por mais, mas pronto, temos a noção que, apesar da sinalização, deve ter sido feito algum cuidado e iremos resolver aquela situação assim que seja possível tecnicamente. Se a vereadora Filomena tiver algumas palavras sobre a questão dos equipamentos informáticos e do apoio que a Câmara está a dar à comunidade escolar, eu já pedi umas palavrinhas.
Depois, sobre isso, numa primeira vaga, no primeiro confinamento, o município fez um esforço para que todos os seus equipamentos que estavam subutilizados, nomeadamente da Universidade de Tempo Livre, da biblioteca, fossem redirecionados para as crianças que estavam em casa, não tinham computador e que tinham internet, porque temos um problema no território de Castro Marim, que há zonas que nem sequer há internet, portanto o computador é um problema acessório, e também temos cerca de 20 alunos que vivem em condições diferentes, da generalidade dos alunos, que nem sequer têm condições para ter um computador em casa ou nos seus acampamentos. E a esses temos articulado com a escola uma solução que não me alegra, nem alegra nenhum, com certeza, dos que ensina, que é levar os documentos a casa e apanhar. Portanto, é um ensino à distância que não funciona nos mínimos do já criticável ensino à distância que existe. Depois, dizer que o município de Castro Marim, com a escola, fez um levantamento. A escola teve a informação de que haveria computadores para todos os alunos de escalão A e B, e nós, como um município que faz a boa gestão do dinheiro público, não entramos na loucura como outros a comprar computadores, fazer uma grande show, porque se o Estado iria entregar, não nos caberia a nós investir em 250 computadores, que é o número de alunos de escalão A e B do nosso concelho, e a informação atual, neste momento, é que dos 132 alunos do primeiro ciclo, escalonados, A e B, e que há um erro de análise, porque os alunos escalonados não são só os que precisam, há muitas pessoas que não têm escalão e não têm possibilidade de comprar um computador para os seus alunos, e os computadores nem sequer entram nas despesas do IRS, que é uma coisa muito triste, que já fiz uma missiva enquanto cidadã, enquanto mãe, para a autoridade fiscal. Acho que é uma falta de elasticidade, de se ajustar aos tempos, se é um instrumento mínimo, básico, para hoje se poder ter o nosso filho no acesso ao ensino. Também a administração fiscal e o Estado e o Governo, mais do que andar a gastar dinheiro público, deveria permitir aos pais que gastam dinheiro nestas soluções informáticas, que não é assim tão pouco quanto isso, as despesas até da internet deviam entrar para as despesas de comunicação, para as despesas de educação, peço desculpa. Portanto, dos 132 alunos de escalão A e B do primeiro ciclo, só 80 computadores é que já foram entregues aos alunos. Dos 91 alunos escalonados A e B do segundo ciclo e terceiro ciclo, só foram entregues 44 computadores. A escola, a Câmara Municipal disponibilizou-se para fazer uma candidatura ao abrigo de um programa que abriu agora no final de janeiro. No entanto, também estranhamente, o programa serve para os municípios, financiamento a 100% de computadores, mas para quem comprou computadores até março de 2020. Ou seja, é premiar todos aqueles que entraram num despesismo a substituir-se ao Estado e não ajudar os municípios que precisam de ajuda para ajudar a comunidade escolar. É uma crítica que eu não consigo perceber. Pedimos esclarecimentos por escrito, poderia haver um engano, não é um engano. Portanto, o município de Castro Marim, neste momento, se tiver que vir a substituir ao Estado nesses computadores, espero que não, eu quero acreditar que estes números que ainda faltam e o agrupamento também, embora não tenha informação quando é que isso vai acontecer, que vão ser suprimidos, e as outras situações que estão fora de tudo isto, estamos a tentar geri-las pontualmente. E, por exemplo, temos uma situação em que um pai tem um computador, mas estão em casa com o Covid e não podem arranjar o computador, então nós disponibilizamos temporariamente o computador, que não pode lá ir nenhum técnico. Depois gerimos estas situações uma a uma em função da desconformidade. Mas um alerta, a coesão territorial não se faz sem comunicações, não há comunicação no nosso território disperso, e as nossas comunidades com mais dificuldades até vivem nestes territórios mais dispersos. Aí nem com o computador de topo de gama poderão ter acesso à internet e não têm ensino. Sou apologista de que o risco associado a estarem numa sala devidamente equipada para que estes alunos, porque um aluno destes tem a mesma oportunidade do que os outros milhares todos,
Este aluno pode fazer a diferença num futuro no país se tiver essa oportunidade de aprendizagem como os outros. Portanto, vamos ver, dentro desta semana, destas 2 semanas, nós andamos aqui focados muito noutros problemas, mas vamos redirecionar as nossas forças para, em conjunto com o agrupamento, tudo o que não tiver solução no curto prazo, nós vamos ter que ajudar na construção dessa solução. Não sei se o Presidente se quer dar uma palavra sobre o fim de semana. Sei que não foi... Sim, vereadora, não sei se tem uma questão. Não, em relação a essa matéria, não só dos equipamentos, da necessidade dos equipamentos, que é premente, e também dizer aqui também que a escola secundária também fez algumas diligências dos miúdos que estão na escola secundária, tentar também agilizar essa situação, que às vezes não é fácil. E nós, quando constatamos no dia-a-dia, eu hoje verifiquei, eu cheguei a casa, eu estava com uma dificuldade enorme em conseguir aceder, porque tinha 2 dos meus filhos, uma a dar aulas, o outro a receber aulas, eu estava com uma dificuldade enorme, é verdade, eu estava com uma dificuldade enorme em conseguir ligar a rede, eu estava a ficar outra vez, entrar em pânico como de outra vez, queria arranjar outra solução, mas realmente é verdade, e não conseguia quase ligar a internet, porque já estavam 2 computadores a funcionar, e não é fácil, também em termos de rede, essa parte também não é nada fácil. E depois também as famílias gerirem os seus espaços internamente nos próprios domicílios. Parece tão básico, parece tão fácil, mas não é assim tão fácil. Eu tive que alertar que não podiam falar alto, o que é dificílimo para quem está a dar aulas, uma professora não falar alto. É quase super difícil. Portanto, todas estas gestões, esta gestão não é fácil de ser feita. Depois também dizer aqui uma coisa importante que eu também recebi enquanto encarregada de educação do meu filho na secundária e que também Castro Marinho já o faz e também achei por muito bem a secundária fazer, que é o fornecimento da alimentação, não só, e foi uma coisa focada pela senhora vereadora e que é verdade, neste momento não são só os meninos que no escalão A e o escalão B que estão a passar dificuldade. Neste momento são aqueles pais de classe média que ficaram sem trabalho, que estão em teletrabalho em casa, que recebem muito menos, os pais que estão a recibo verde, que também não vão receber atempadamente e que é muito difícil. E eu, em conversa com a diretora de turma, não são tão poucos casos quanto isto aflige-nos muito, enquanto pais, que nós, felizmente, no dia 7 temos o nosso vencimento, mas há muitos casais que estão a passar muita privação, muita dificuldade, e sei que tem algumas ajudas, mas muitos não solicitam ajuda por vergonha, porque depois o meio é muito pequeno, depois são reconhecidos, e não é fácil. Isto é um drama enorme a todos os níveis, social, familiar e psicológico. Nós vamos ter, daqui a mais uns meses, vamos ter graves problemas a nível psicológico com estas famílias. E essa vai ser a outra fase, não só económica, mas a fase da doença psiquiátrica também provocada por esta situação. Concordo absolutamente. Acho que quem está nos seus baixos níveis de rendimentos, mas manteve o seu emprego, continuará igual. Mas toda a gente que tem uma despesa porque comprou uma casa, porque comprou um carro, porque tem esses compromissos com a banca, e que atualmente existem moratórias, e quando elas acabarem, se as pessoas não tiverem emprego, as dificuldades serão muitas, e por isso o município, quando se fala, não há eventos, estamos a focar, a poupar para ter uma assistência social que nunca será a suficiente em relação àquilo que são as necessidades. Quanto ao fornecimento de refeições nas escolas, nós às vezes até nos esquecemos, porque parece que estamos a viver um bocadinho até das dificuldades de outros, mas dizer o seguinte: temos um acordo aqui com o diretor do agrupamento, um bocadinho, espero que não prejudicar o que eu vou dizer, um bocadinho para além daquilo que é a regra normal. As famílias que a escola entende, os diretores de turma, entendem que estão a passar dificuldades, mas não estão no escalão A e B, também podem levantar a refeição que a Câmara suporta, e isto não precisamos dizer nomes, são refeições, é um apoio à comunidade educativa. Como também estamos a financiar a diferença do escalão, porque o Estado obriga o agrupamento a fornecer refeições ao escalão A e B.
Só que os pais teriam que vir comprar a senha, mesmo que pagasse os 60 cêntimos, é quase dissuadir para que este aluno tenha a refeição. Há uma orientação do Ministério da Educação neste confinamento que a refeição deve ser consumida na escola. Colocámos essa questão aqui em sede da subcomissão e foi unânime e decisão tomada e liderada pelo Sr. Delegado de Saúde, que isso não pode ser, e então nós estamos a assumir o take-away, os custos do take-away e levar a casa aqueles que os pais nem sequer podem apanhar aqui a refeição. Quem nos estiver a ouvir sem grande processo administrativo, nós temos possibilidade de ajudar pelo menos essas refeições. Existem alguns miúdos que são alunos na secundária de Vila Real, moram em Castro Marim e também estão a poder ir apanhar a refeição aqui à escola e na altura que está a trabalhar em sintonia como se fosse uma plataforma única. Portanto, estamos cá para isso, isto é com a descrição que o assunto merece, mas quem pede seguramente é porque precisa mesmo nesta altura e já é muito mal estar a ter que calcular o rendimento per capita e as evidências, é quase humilhante para quem precisa e está a viver essa dificuldade. Portanto, tentámos aligerar isto com o agrupamento, está a funcionar muito bem. Eu nem sei quem são as pessoas, nominativamente, basta a escola, há um voto de confiança na escola e depois mandam-nos a relação dos pagamentos que temos que fazer. Sobre o que vai acontecer este fim de semana, acho que é um assunto de bastante importância para a Câmara e para nós, vereadores, estamos dentro desta informação, de que o objetivo de rastrear a população toda surgiu de várias coisas. Em primeiro lugar, a nossa percepção de que um pequeno surto pode descontrolar absolutamente o número de casos em Castro Marim. Nós não estamos aqui nem para apontar o dedo, nem é a nossa competência, nem eticamente o devemos fazer, porque pode acontecer na Câmara, pode acontecer no Centro de Saúde, pode acontecer em qualquer sítio, sem que nos apercebamos. No entanto, dizer que aquilo que numa instituição foram 60 casos positivos tiveram um impacto brutal nas famílias dessas 60 pessoas, entre crianças e adultos. E temos tido a felicidade, provavelmente ainda não tinha acontecido, porque tivemos sempre medidas muito restritivas desde o início, se bem se lembram, e ainda ontem falava com a Carla Corvo, e peço desculpa passar aqui esta publicidade, mas é o nome da pessoa que associamos ao supermercado. A aprendizagem foi tão profunda destes empreendedores que estão a testar continuamente todos os seus trabalhadores. Achei fantástico, contratam, pagam, vêm empresas, fazem testes de turno, desde que os testes estão mais facilitados, não é? Também isto há uma evolução, tudo isto teve uma evolução, mas tem sido um exemplo, e até trocávamos impressões, aquilo que parecia um certo exagero no nosso delegado de saúde em março de 2020, ao ponto de querer acrílicos em todo lado, fechar tudo, e corredores, e entradas e saídas, e veio-se a constatar que era esse o caminho e a questão do uso da máscara. E acho que nós beneficiámos, e ainda bem, a nossa comunidade mais idosa e frágil não pode estar exposta a este risco, beneficiámos tudo isso. E nós, de um momento para o outro, e graças a Deus que este disparar foi no culminar do confinamento, dizer que o Centro Infantil da Altura fechou uma semana antes do confinamento, mas tivemos o confinamento, a escola também houve aqui alguns casos, e num outro ponto, no Azinhal, foram os sítios onde nós identificámos que foi mais concentrada e irradiada a propagação, mas dizer que tivemos um benefício do confinamento. Mas, se não tivéssemos estado confinados, fechados os cafés, isto tornar-se-ia muito mais grave do que aquilo que está. E nós temos uma preocupação que é, um dia pode salvar vidas, um teste pode salvar vidas, 2 testes, muitas vidas, e assim sucessivamente. Os técnicos de saúde de suporte estão exaustos com toda a legitimidade. Quando se pensava que estava a terminar tudo isto com uma luz e uma esperança na vacina, aparece esta vaga duríssima e estão todos cansados, e quando pensavam que iam respirar para um novo ano, respiram para um novo ano de mais dificuldades.
E nós, município de Castro Marim, propusemos ao ACES, ao Agrupamento de Centros de Saúde do Sotavento, no quadro da nova legislação que saiu em 2021, em que no seu artigo 11º define claramente que outros profissionais que não de saúde possam ajudar nos rastreios epidemiológicos, e tal como o Olhão, o Olé e Portimão estão a fazer, nós disponibilizamos para ajudar esta estrutura de saúde na consciência que, por muita hora extraordinária que façam, somos humanos e cada homem só tem 24 horas de vida, por dia na vida. E, portanto, foi esse o sentido, sempre com um enorme e grato reconhecimento a quem resiste, porque eu costumo dizer aqui a alguns colegas da Câmara que se os técnicos e os profissionais associados a esta linha da frente presenciassem algumas reuniões internas aqui, até choravam de desespero, porque ainda se reivindicam muitos direitos e muita hora e muito ajustamento, e um faz mais uma hora. E o que dirão estes profissionais de saúde que nem sabem se no dia seguinte podem estar em casa a descansar, se não, se há uma urgência, se não há uma urgência. Portanto, tem que haver uma sensibilidade maior e nós disponibilizamos para isso. Ainda não foi possível, ainda não nos foi autorizado. No entanto, estamos a trabalhar porque a perseverança, a persistência e a resiliência são palavras muito importantes nestas lutas, e também o diálogo, acima de tudo, que acho que também falta abertura para que haja diálogo franco e reconhecimento puro das dificuldades. Nós, neste momento, tive a informação, por exemplo, acho que foi ontem, dos 44 testes que fizeram, que foram pedidos, 20% deram positivos. É uma taxa brutal, o que nos pode ou não, mas faz-nos alertar que pode haver muita gente aí com vírus e que nós não sabemos. E muita gente, e quando digo muita gente, eu não falo em milhares, 10 pessoas andarem aí no nosso território, circular entre nós, que tenham vírus sem saber, pode ser o descalabro completo. Nós, nos testes que estamos a fazer ao pessoal da Câmara, dos 100, 120 que fizemos já, apanhámos uma pessoa que estaria positiva. Essa pessoa depois é encaminhada para a saúde pública e tem sido acompanhado regularmente. Mas essa pessoa fazia transporte de alimentos, transportava crianças, o risco associado a essa pessoa era grande. Portanto, neste contexto, tivemos um contacto de profissionais de saúde, médicos dentistas, e que não quero uma distinção, mas há um que se distingue porque teve a ousadia de fazer este contacto, que reuniu todos os seus colegas, médicos dentistas, higienistas orais e farmacêuticos, que estão credenciados para poder introduzir dados no SINAV, ou SINLAB, não sei o nome da plataforma, e que podem fazer estes testes, para fazer testes em massa à população de Castro Marim. Obviamente toda a gente diria, Castro Marim é maravilhoso, está a fazer esta ação. Tudo isto acontece porque existem 20 profissionais de saúde credenciados que despendem do seu tempo e dos seus assistentes e dos seus recursos, alguns até os próprios EPIs, equipamentos de proteção individual, que trazem para esta grande missão, porque entendem que todos ganhamos com isso. Ganha a comunidade, ganham eles enquanto cidadãos e gente formada e com um código de ética e deontológico que lhes faz sentir esta necessidade deste voluntariado e, portanto, nós só tivemos que ver se era possível, o município só teve que comprar os testes diretamente ao laboratório e vamos começar este fim de semana. Éramos para fazer tudo em simultâneo no outro fim de semana, mas achámos prudente começar para que tudo tivesse mais afinado, uma escala mais controlada e com maior folga de tempo, e desejar que corra tudo muito bem, mas acima de tudo um enorme obrigado. Os castromarinenses sentir-se-ão gratos, os algarvios sentir-se-ão gratos de haver gente de missão com este espírito para ajudar nesta pandemia. Testar, testar, testar. O lema do Sr. Delegado de Saúde, testar para parar o vírus. E basta imaginar uma mesa de dominó, se conseguirmos tirar algumas peças daquela cadeia, que são as peças que têm o foco de contágio, conseguimos parar a cadeia do dominó. E, portanto, é esse o objetivo. Também também vamos ter aqui a colaboração de uma entidade de informática que está a dar assistência para o ABC. Agradecer também ao ABC, que é uma estrutura
entre uma associação, uma estrutura que foi pioneira no Algarve para testar em massa, mas com os PCRs normais, liderada pelo Dr. Nuno Marques, que é uma parceria entre a Universidade e o Hospital do Algarve, da UXUA, e esse ABC está-nos a dar apoio de como fazer e como transferir todos esses dados para a plataforma, e a empresa de informática também gratuitamente também nos está a ajudar nesta missão. É um teste que, se correr bem, pode ser eventualmente replicado e inspirar outros concelhos, outros profissionais de saúde, outros territórios, e acho que todos nós, se dermos um bocadinho de nós, podemos minimizar o impacto deste vírus. Só a última coisa, vamos para o interior, vamos tentar fazer o contrário, com a unidade móvel e no Centro Multiusos do Azinhal, se vier a considerar necessário, não sabemos, depende do que é que sai desta ação do fim de semana, também fazer essa testagem dessa forma, porque não queremos estimular deslocações e nem transportes públicos para que isso aconteça. Às vezes a gente pensa sobre este assunto dos testes que vamos fazer à população, de dizer uma coisa, portanto, às vezes pensamos que a mensagem está a correr e às vezes pode não correr, e as pessoas se calhar podem perguntar, mas como é que eu faço? Portanto, isto é um teste gratuito, as pessoas devem se inscrever para poder fazer o teste. O número de telefone para onde devem contactar estão a correr aí nos meios normais de difusão desta medida. Em todo o caso, se não souberem esses números, telefonem para o serviço da Câmara, o número de telefone da Câmara Municipal, e aqui já lhe daremos a indicação qual é o número de telefone para quem devem contactar para fazer o devido registro com os elementos que é necessário. Portanto, ninguém vai ficar de fora, se quiser fazer esse teste, ninguém vai ficar de fora, seja por município, obviamente, residente em Castro. Só dizer uma coisa por último sobre isso, mas não se iludam. Um teste hoje significa amanhã que não possamos estar contaminados. Isto não podemos criar ilusões. É simplesmente para conseguir, neste momento, ver os que existem a circular e que a gente não conhece. A seguir, no dia a seguir, cada um de nós pode estar sujeito novamente ao vírus. Por favor, não se iludam como se iludiram com as notícias da vacina. Se me permite, Sr. Presidente, era isso mesmo que eu ia reforçar. Era isso mesmo que eu ia reforçar, nesse sentido. Um teste negativo, no outro dia, as medidas têm que continuar a ser as mesmas, pelo facto de estar negativo não quer dizer que no outro dia não esteja positivo com contato. Portanto, é muito importante, porque as pessoas às vezes, eu já senti isso em alguns intentos, que pelo facto, eu estou negativo, eu fiz o teste, olha, fui fazer o teste da minha casa, está tudo negativo. Não quer dizer nada. Passados 1 ou 2 dias podem estar todos positivos. Esta ilusão é muito importante o rastreamento, é super importante este rastreio, mas é importante que as pessoas tenham consciência também de que têm que continuar a sua prevenção, têm que continuar com as mesmas medidas, inclusive aqueles que já foram vacinados. Têm que continuar com as medidas do uso da máscara, da lavagem das mãos, todas essas medidas têm que se manter. Portanto, é importante não criar a especulação que muitas vezes cria e depois temos vários problemas também. Muito bem. Sr. Vereador Vera? Só uma questão. Eu penso que o maior receio da população em ter iniciativa de inscrever-se e fazer esse teste é se o teste poderá dar positivo. Eu quero que possam, em termos de procedimento, explicar e simplificar de que forma essa pessoa testada no teste rápido, que obtém o resultado de 15, 30 minutos, portanto, se der positivo, qual é o encaminhamento? Ou seja, explicar que a pessoa irá para o seu domicílio, depois a própria unidade, no fundo, que está montada em termos de rastreio, faz o encaminhamento para o delegado de saúde, a saúde pública. Portanto, eu penso que seja isso o procedimento que vocês devem simplificar para que as pessoas realmente não tenham receio de se inscreverem e ir fazer. Obrigada. Dizer que é isso mesmo, Vera, por isso é que tem que ser técnicos que possam aceder. Eu não posso aceder à plataforma, há uma plataforma em que todos os positivos e os negativos são lá carregados. E os positivos automaticamente são encaminhados para a saúde pública e o delegado de saúde também, queira Deus que isto não haja mais do que 10, 15, espero eu, quer dizer, não sabemos, não é? Mas vão ser encaminhados e não substitui nunca o protocolo da saúde pública.
que é outra ilusão que as pessoas têm. Ai, tenho sintomas, vou ali. Não, quem tem sintomas liga para a Saúde 24 e continua a fazer a sua vidinha tal como a Direção-Geral de Saúde recomenda e encaminha. Aqui não sei se tenho, não sei se vamos fazer o teste, e há muitas pessoas assim, as pessoas não podem pensar, eu não tenho, sinto-me bem. Vão fazer o teste, pelo menos no seu núcleo, sabem que naquele momento, à partida, não haverá. Até pode haver, e ainda a carga viral não ser suficiente, e não ser detectado no vírus, tanta coisa pode haver. Agora, nós temos que fazer um raio-x, é como, eu hoje não tenho um braço partido, fiz o raio-x, amanhã posso ter o braço partido. É a mesma coisa, é um raio-x da população, em termos do vírus que circula, população residente, população que trabalha aqui. Nós não podemos ser fechados ao ponto de, são só os que residem. Há pessoas que residem aqui e podem trabalhar em Tavira. E há pessoas que residem em Tavira e podem trabalhar aqui. E há muitas dessas situações. É minimizar esse impacto. E depois, isso é tudo tratamento de saúde. Nessa plataforma, são precisas umas credenciais específicas para introduzir esses dados. Claro que o que é que aconteceria numa situação normal? Cada técnico de saúde tinha que individualmente introduzir lá os dados. O que se está a fazer é o ficheiro de cada técnico de saúde poder ser transferido automaticamente, nem sequer circula pela internet, nem e-mails, nada. É uma coisa com muito sigilo e que exclusivamente dentro da área da ética e dos parâmetros dos técnicos de saúde. Sim, senhor. Para terminar, eu agora lembrei-me, eu passei ontem umas horas no Hospital de Faro. Parecia eu que estava a viver por dentro um autêntico filme de terror. Um filme de terror. Quero-vos dizer que os médicos, os enfermeiros, os técnicos estão exaustos, estão muito cansados, com muito stress. Cada vez eu dou mais valor àquela gente. De facto, eu não tenho palavras para lhes agradecer tudo o que têm feito por isto, pelas pessoas. Agora, nós estamos a viver tempos muito difíceis. Repara, particularmente aqui na Câmara, as pessoas que rodeiam este Executivo, para já não falar do que aconteceu com o Vodalão, o meu chefe de gabinete está muito doente, está com o Covid, está a ser operada neste momento a coordenadora de proteção civil. Portanto, eu espero que Deus nos ajude a ultrapassar esta fase, que é uma fase bastante difícil, e que a vida volte ao normal o mais curto espaço de tempo possível. Deixa-me só dizer uma graça dentro da desgraça. O chefe de gabinete já não está com o Covid. Eu só dizia ao Dini, já não está. É porque depois ninguém o atende, ninguém lhe faz um raio-x. Isto é complicadíssimo. Já teve, mas é uma brincadeira, porque de facto depois não existe uma estrutura para estas altas que tiveram outros efeitos, quer dizer, porque está com Covid, não está com Covid, tudo isto é muito complexo para a triagem na saúde. E também uma palavra de esperança e de apoio aos bombeiros de Vila Real e de Castro Marim, que estão a ter um surto lá dentro e que espero que se ultrapasse sem sequelas de maior. Se estiverem de acordo, vamos aprovar em minuta esta ata, tudo por unanimidade, exceto aqueles 2 pontos que têm a ver com o abastecimento de água. Foram votos contra das vereadoras do Partido Socialista. Sim, senhor. Dou por encerrada esta sessão. Um bom dia, bom trabalho para todos. Muito bom dia a todos.